dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou gravando aí esse vídeo, conforme prometido, né? Infelizmente aí com um pouco de atraso, né? Eu tive um problema técnico aqui, peço desculpas aí, enfim, né? Mas, enfim, vamos lá cumprir o prometido, embora com um pouco de atraso, né? Análise vocacional no Pablo Marçal, pela numerologia cabalística, certo? Então agora nós vamos pegar aqui, né? Vamos para a tela propriamente dita da análise, certo? Aqui, agora sim. Beleza. Certo? Então vamos lá. Já deixei tudo prontinho aqui para facilitar, certo? Então, mapa numerológico do Pablo Marçal, vocacional, certo? Vocês viram anteriormente lá o vídeo do mapa numerológico, que realmente é um vídeo cansativo, de quase 1 hora, né? Só recapitulando, são informações aqui que eu acabo tirando aqui do gráfico numerológico cabalístico, tá certo? Então, ele está aqui na parte da análise preliminar. Temos aqui o gráfico numerológico cabalístico, que são todos os números aí, né, que um numerólogo aí gera com base no nome da pessoa e na data de nascimento, certo? E daí com base nessas informações aqui, ó, a gente vê que o Pablo Marçal, né, ele nasceu no dia 18, então ele corresponde ao dia natalício 18, ele tem o destino 11, que são a soma dos números da data de nascimento dele, né? E ele tem também a expressão 5, que é a soma das vogais e consoantes do nome dele. Tem a motivação 8, que é a soma das vogais do nome dele. E tem a impressão que ele gera nas pessoas, né? 6, né? É ligada à amorosidade, certo? Temos 6 o número do amor, né? Certo? Tanto é que a gente vê aí que ele é uma pessoa muito cativante com a família e gosta bastante de crianças, as crianças dele e tal e tudo mais, é um amor verdadeiro. A gente vê aí nessa questão das crianças gostarem da pessoa. E a gente vê aí que as crianças admiram muito o Pablo Marçal, tanto é que, digamos assim, de várias publicações aí de vídeos dele e tal e tudo mais, e memes aí, pelo que se sabe, tem sido feitos aí, guris aí, né, gurizada aí nova, né, de menos de 18 anos aí, que fazem aí alterações e tal nos cortes dele e tudo mais, aí como a gente já viu em alguns vídeos aí, né, tá certo? Então, obviamente isso aqui a gente já falou também lá na parte do mapa numerológico cabalístico pessoal, os números, os dias favoráveis que ele tem, inclusive ele tem mais dias favoráveis do que uma pessoa comum, né, certo? Então, mas vamos deixar essa parte, porque isso aqui na verdade já foi falado, né, então eu não vou falar de novo aquilo que eu já falei para não se tornar um vídeo cansativo. Certo? Então agora nós vamos aqui direto na tabela de profissões, que eu deixei aqui na análise vocacional, tá? Aqui eu já deixei prontinho aqui, ó, tá? Tabela de profissões do Pablo Marçal aqui, tá certo? Eu não vou apagar tudo aqui e fazer de novo para mim não me perder aqui, porque realmente é muita informação, tá? E eu tô com pouco tempo que eu tenho prazo para cumprir da apresentação do vídeo, certo? Mas, né? Eu vou fazer um por um aqui para mostrar para vocês de onde eu tirei as informações. Tá? Primeiramente, pelo dia natalício 18, existe toda essa lista de profissões aqui, tá? Pelo destino 11, existe toda essa lista de profissões aqui. Pela expressão 5, existe toda essa lista de profissões aqui, tá? Pela missão 7, tá? Existe toda essa lista de profissões aqui, tá certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, que iniciando, né, a gente começa pelo esotérico, tá? Esotérico tem peso 1, que é a primeira que eu tô vendo, da esquerda para a direita, tá? Aí eu vou aqui mais para a direita, eu tenho a esotérico também, né? Então, na verdade, 1 mais 1 é 2, tá? Então passa a ter peso 2. Aí aqui na expressão, tá? Esotérico também passa a ter o peso 3. Só que daí, na verdade, como tem outras profissões ligadas ao esoterismo aqui, tais como religioso, pastor ou padre, tá? Então, na verdade, eu coloco um peso a mais aqui. Então, a profissão de esotérico passa a ter peso 3,5, tá certo? Então, agora nós indo mais à direita aqui, a gente vê que não tem mais a profissão de esotérico, tá? Então, na verdade, encerrou a etapa da profissão de esotérico. Partimos, então, para a profissão de religioso, tá? Profissão de religioso, vamos aqui. Ver se tem religioso aqui. Não tem aqui. Vamos ver aqui. Religioso também não tem aqui. Tá? Professor não tem aqui. Explorador, escritor metafísico. Não tem nada. Ah, tá. Pregador religioso. Tá? Na verdade, já tem aqui, ó,
a profissão aí de religioso, na parte da pregação religiosa, tá? E como é que eu cheguei a esse 3,3 aqui, que é um peso forte, eu coloco até em negrito, tá? Por quê? Porque existem várias outras partes aqui que acabam dando um peso de modo a chegar a 3,3 na profissão de religioso, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele começa com religioso, aí nós vamos indo aqui, ó, tem pastor ou padre, então já é um pezinho a mais que vai contribuir para chegar nesse 3,3 aqui, ó. Tá? Esotérico também é relacionado a religioso, só que não é bem religioso, mas também é um pezinho a mais que vai contribuir para chegar nesse somatório aqui, tá certo? Só não vou mostrar os detalhes desse somatório aqui, porque o vídeo vai ser muito longo, tá? Então, no dia eu até passo um vídeo mais detalhado, em conformidade com o número de inscritos aqui, enfim, que gerar aí esse vídeo, né? A atratividade que gerar, né? De modo a me dar uma estima maior aí para fazer um outro vídeo, tá certo? Então agora, esotérico também, ó, tem um peso 3,5 aqui, na verdade lá na religiosidade acaba pesando um pouco, né, para chegar a 3,3, tá certo? Então chegou a 3,3 aqui, tá? Agora temos a profissão de psiquiatra, então começando com o peso 1, psiquiatra, aí nós vamos aqui, ó, psiquiatra é uma espécie de médico, tá certo? Então em conformidade com as outras profissões relacionadas à área da medicina, tais como médico veterinário, que também é uma profissão ligada à medicina, também médico naturalista, na verdade aqui já dá mais dois, né? Então, na verdade, se chega, né, a essa média aqui de 3,3 para a profissão de médico, sabe? Então a gente percebe, embora ele não seja formado em medicina, né, ele tem levado aí tem trazido um caminho para muitas pessoas, inclusive eu confesso que eu também fui ajudado com o Pablo Marçal ali no início de 2023, né? Embora tenha todo esse conhecimento ligado aí à área mística e tal, eu estava um tanto sem energia diante de tudo que estava acontecendo, enfim, né? E a fé dele, né, acabou me ajudando bastante, né? Principalmente aqueles cultos que ele faz segunda-feira de manhã e tal, lá e tal, é, daquele culto religioso que ele faz aí na empresa dele, né? Enfim, que eu assisto também. Tipo, é algo bacana para acabar me energizando, né? Porque na verdade eu nunca fui um profundo conhecedor, assim, da Bíblia, tal como o Pablo Marçal sabe? Entendeu? Então, na verdade, isso acabou me ajudando bastante, certo? Então, agora, a profissão de artista, peso 1. Vamos ver se tem alguma coisa de artista que não tem, né? Não tem também, né? Também não tem, tá certo? Profissão de cientista, também não tem nada aqui de cientista. Não, o que é? Cientista começa com peso 1, né? Agora vamos ver se tem alguma coisa relacionada a cientista aqui. Não tem nada relacionado a cientista, certo? Profissão de físico quântico. Temos aqui físico quântico, ó, não tem nada de relacionado à física quântica aqui, tá? Mas a profissão de físico quântico acaba impactando nessa profissão de metafísico aqui, que acaba dando peso maior aqui na vida dele, que é o 3,9, tá certo? Que até o final aqui vocês vão ter uma ideia de como eu cheguei aqui, tá certo? Eu não vou fazer um vídeo muito longo, muito detalhado, que vai depender do quanto vocês mostrarem que gostaram desse vídeo, que daí no futuro eu faço um vídeo mais detalhado explicando, tá certo? Então agora, a profissão de massagista, a gente vai ver aqui, ó, não tem nada relacionado a massagista, tá? Médico naturalista é uma profissão que impactou no peso de médico, junto com a profissão de veterinário, né? E aqui, na verdade, não tem mais nada de medicina, então para por aqui, né? A profissão de médico, tá? Aí agora nós temos aqui a profissão de veterinário, certo? Que daí a gente vai ver aqui para as outras aqui posteriores, não tem nada de veterinário. Profissão de músico, a gente vai ver aqui, ó, que também tem só aqui, nessa parte aqui, que é a profissão de músico, certo? Que na verdade, como ele tem a profissão de radialista, então a gente até pode aumentar um pouquinho aqui, ó, 2,4, né? Embora não pareça, ele também teria um certo peso aqui para atuar como uma espécie de músico, né? Na verdade, ele transformar essas palestras aí que ele dá e tal, essas pregações em espécie de música, né? Ele também teria sucesso. Nem sei se ele já não fez isso, né? Certo? Mas é uma possibilidade, tá certo? Então agora nós vamos aqui para a profissão de pastor ou padre, tá? Vamos ver se tem pastor ou padre aqui, ó. Não tem, mas tem a profissão de esotérico, né? Que também vai impactar lá no final, lá,
que vai dar um 3,3 na profissão de religioso, em conformidade com outras coisas relacionadas ao esoterismo, tendo em vista que a profissão de padre é uma espécie de profissão esotérica, tá certo? Tá, vamos ver aqui. Tem mais alguma coisa? Ó, daí tem, ó, tem mais esotérico aqui, ó, 3,5. Então, na verdade, esse peso 3,5 do esotérico ele acaba impactando também para que a profissão de pregador religioso, que embora ela tenha só uma aqui em todo o quadro, ela venha a ser influenciada para que tenha sua média aumentada, de modo que pare em 3,3, tá certo? E agora, vamos aqui para o segundo quadro, profissão de aqui, na verdade, isso aqui já foi tudo preenchido, né? Então, na verdade, a gente coloca aqui na cor cinza para marcar que já foi tudo preenchido. Então, na verdade, até vamos pegar, vamos deixar só, tá? Aí agora, esotérico, tá? Eu já vi lá, então é algo que eu já rastrei, né? Então, vamos começar na segunda profissão aqui, que é a profissão de político. Ó. Daí vamos ver aqui, ó, político, político, político. Ó, não tem nada de político aqui. Opa, não tem nada de político aqui. Certo? Mas daí, conforme vocês vão vendo uma outra análise que eu vou fazer com base só na assinatura dele, aí a gente vai ver, muito provavelmente, que a profissão de político acaba se harmonizando com maior peso ainda na vida dele, que é o que ele está exercendo agora. Mas eu sempre digo, toda pessoa inconformada com mudanças, né, com base naquilo, na área do empreendedorismo dela, né, é um caminho normal ela acabar se tornando político, ela ter amizades com políticos que exerçam aí uma determinada pressão aí nos órgãos de Estado para fazer o que ela precisa fazer para a empresa dela prosperar melhor, tá certo? Então agora vamos aqui a político, a gente vê que não tem nada aqui relacionado a político, certo? Agora nós vamos à profissão de assistente social 1. Ó, assistente social, não tem nada de assistente social aqui, então continua assim. Consultor, também não tem nada relacionado a consultor aqui. Filósofo, também não tem nada relacionado a filósofo, então deixa assim, tá? Diplomata, né? Não tem nada relacionado à diplomacia aqui, certo? A não ser a profissão de turista, que é uma espécie de diplomata, né? O cara viaja de um lado para o outro e tal, enfim, ele tem que ter uma certa diplomacia para se dar bem nesses lugares que porque às vezes ele está viajando, né? Certo? Então, na verdade, acaba impactando um pouco na profissão de turista aqui, né? Então, na verdade, até podemos aumentar um pouco mais aqui, né? Porque no turista é uma espécie de diplomata, sabe? E como ele também é um explorador, sabe? Então a gente pode dizer aqui que a profissão de turista, ela pode ter um peso 1,5 aqui, sabe? Realmente a se considerar na vida dele, tá? Então vamos salvar aqui, tá? Certo? Então aqui, ó, nós temos também aí, ó, a profissão de turista, aqui 1,5, tá? Diplomata. Embaixador. Embaixador também é uma espécie de diplomata, certo? Então, mas como ele está no mesmo quadro do destino aqui, a gente acaba não aumentando aqui, né? Então, continua aqui, né? Só que acaba dando também um peso a mais na profissão de turista, né? Então, vamos botar aqui vamos botar mais um pouquinho aqui, então, vamos botar 1,7 a profissão de turista, já aumentou um pouquinho mais, tá certo? Então, agora, a profissão de engenheiro, né? Aqui a gente vê nas próximas etapas aqui que não tem nada relacionado à engenharia, então deixa assim, tá? Escritor, a profissão de escritor, em conformidade com a análise de outras questões aqui, tais como esotérico, religioso, do dia natalício, entendeu? O esotérico no destino, vão acabar impactando aqui no final, né? Para que chegue aí na profissão de escritor metafísico com peso 3,9, que é o que mais pesa aí para ele, tá certo? Então, médico, o médico acaba dando 3,3, por quê? Porque soma a profissão de psiquiatra com a profissão de médico naturalista, tá? A profissão também de veterinário, entendeu? E outras profissões interrelacionadas aqui, tá como a outra profissão de psicanalista, né, que na verdade é derivado da psiquiatria também, ou da psicologia, mas acaba impactando um peso de 3,3 profissão de médico, tá certo? Então, ele tem um peso 3,3 também para ser um bom médico. Na verdade, sem ser formado em medicina, ele já tem ajudado muitas pessoas, né? Enfim, dando um caminho de vida, fazendo um trabalho aí complementar, né? E talvez até melhor que muitos serviços de psicologia, tá certo? Então, a gente vê aqui, terminamos aqui a profissão de médico. Então, vamos para a profissão de psicanalista, né? Que na verdade é uma espécie de psiquiatra, né? Então, ele tem um pezinho um pouquinho aqui e fica com 1,9, tá certo? Então, agora, isso aqui
essa etapa aqui já foi concluída. Então, vamos deixar aqui já marcar na cor cinza para mostrar que já foi concluída, certo? Então, agora nós vamos na expressão 5, tá? Que é a profissão de turista, né? A profissão 5, que é a profissão de turista. Olha só, né? Turista. Vamos aqui, psicólogo é turista, né? Eu já mostrei porque eu peso 1,7, mas vamos ver se que tem alguma coisa relacionada a turista. Ele acaba impactando um pouco na profissão de explorador também, que é uma espécie de turista, né? Conformidade com outras análises que eu já fiz. Então, na verdade, aqui nós até podemos aumentar a profissão de explorador para 1,7, tá certo? Então, o que mais aqui nós vemos aqui? Esotérico, 3,5, tá? Por que 3,5? Porque, na verdade, impactou a profissão de esotérico, com religioso, com pastor ou padre, né? Mais essa outra esotérico aqui, papapá. Acabou chegando em 3,5 aqui, que impactou também na parte de profissão de escritor metafísico, que deu 3,9, tá certo? Aí agora temos a profissão de radialista, aqui, tá? Botei um 0,4, por quê? E não tem nenhuma profissão de radialista propriamente dito, só que apareceram as profissões de músico aqui, né? Músico essa que chegou a ter peso 2,4, né? Em função também da condição de aptidões para radialista aqui. Então, na verdade, a gente põe uma querelinha um pouquinho 0,4 aqui da profissão de radialista, certo? Tá? Aí agora vamos para a profissão de político, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem político 1, né? Que é no destino, né? Dele, certo? E agora nós temos a profissão de político aqui na parte da expressão. Então, 1 mais 1 é 2. Então, a profissão de político passa a ter peso 2, tá certo? Então, ele tem condições favoráveis também para atuar na área da política aqui, certo? Então, agora temos ainda a profissão de historiador, né? De historiador, vamos ver se tem alguma coisa relacionada a historiador aqui, né? Mas um historiador é uma espécie de pesquisador, né? Então, vamos aumentar um pouquinho aqui para 1,7, tá certo? Aí agora, empresário. A profissão de empresário é peso 1, né? Aí, agora, vamos aqui, pesquisador, explorador, historiador, tá certo? Olha só. Beleza, olha só, empresário. Empresário também ele acaba impactando aqui na parte de explorador, né? Porque um empresário é uma espécie de explorador de novos mercados, né? Então podemos dizer que explorador poderia ser até profissão de 1,9, levando em consideração as características de empresário aqui e outras características relacionadas, tais como cientista. Também o cientista é uma espécie de explorador na área da ciência, né? Assim como o físico quântico também é uma espécie de explorador na área da física, tá certo? Então, na verdade, acaba impactando aqui para ter um peso 1,9 na profissão de explorador, tá certo? Então, agora, nós terminamos aqui historiador, né, empresário, músico, que a maioria eu coloquei aqui, ó, músico tem peso 1, né, então aqui ele já tinha aqui peso 2, na verdade já daria 2, né, só como ele é radialista também, tem as condições salariais para radialista, que é 0,4, então a profissão de músico acaba resultando em 2,4. Como não tem mais nada relacionado à música aqui, fica por esse 2,4 aqui e terminou essa parte aqui também, a gente já coloca aqui uma cor cinza aqui para marcar aí que essa parte aí já foi concluída, certo? Então agora nós vamos partir para a missão dele, que é algo onde se acumula, né, o peso aí de várias profissões para dar a missão de vida dele, né? Então na verdade aqui, ó, tem a profissão de psicólogo, que deu 2,8. Embora tenha só psicólogo aqui, que é 1, a gente vê aqui, ó, que, por exemplo, ele tem aptidões para ser psiquiatra, tem aptidões para ser pastor ou padre, que também pastor ou padre é uma espécie de psicólogo que aconselha as pessoas, né? Inclusive pessoas que não têm dinheiro, às vezes, para pagar um psicólogo, às vezes vai conversar com um padre, com o pastor, e o pastor acaba dando um bom aconselhamento para aquela pessoa e acaba muitas vezes até livrando uma pessoa de um suicídio, né? Às vezes a pessoa está aí sem caminho, né? Sem saída, né? Ela acaba recorrendo aos serviços de um pastor ou de um padre, que normalmente é gratuito, né? Certo? E acaba dando uma espécie de caminho espiritual para a vida da pessoa e acaba dando um up para a vida da pessoa, né? E na verdade é isso que a gente se observa no Pablo Marçal também, né? É por isso, por causa de todos esses somatórios aqui, entrando também a questão da profissão de esotérico, né? Porque na verdade o esotérico, na verdade, é uma profissão relacionada a pesquisas
do mundo extrafísico, né? Essas profissões acabam impactando na vida do psicólogo, né? A profissão de esotérico, ele faz aquela busca externa de informações de modo a poder ajudar melhor as pessoas, né? Enfim, né? O psicólogo, muitas vezes, o bom psicólogo, ele precisa sair fora da caixa, né? Para entrar na caixa daquela pessoa na qual ele está conhecendo e que ele quer ajudar, tá certo? Então agora nós vamos aqui na profissão de esotérico, não, já, agora a profissão de professor, né? Não tem nenhuma algo aqui em todas as outras profissões anteriores que se ligue diretamente à profissão de professor, tá? Embora contribua um pouco, tá? Como a profissão de pastor ou padre é uma espécie de, de, de professor, entendeu? O consultor também é uma espécie de professor, né? O filósofo também é uma espécie de professor, então tudo isso acaba dando aqui que o professor seja 0,17, que eu até posso aumentar para 0,9, que não chega a ser 1, porque nas outras aqui não tem, tá? A não ser, claro, na parte de análise de astrologia também a gente vê algo forte na área de professor, né, para ele, né? Aí sim talvez vai até impactar aqui, mas por enquanto nós estamos só na numerologia, né? Então, na verdade, pode-se dizer que a profissão de professor tem um peso 0,9 aí na vida dele, certo? Então, às vezes, diretor de escola, como não tem nada relacionado à direção aqui nas outras anteriores, o diretor de escola ia ficar tendo só peso 1, tá? Pregador religioso, em conformidade com a somatória dos pesos das outras profissões anteriores, tá? Tais como esotérico, religioso aqui, pastor ou padre, né? Esotérico de novo aqui, que já foi fortificado com peso 2, né? Esotérico de novo, que peso 3,5, tá certo? Ele acaba tendo aqui na profissão de pregador religioso, que antes era só peso 1 aqui, 3,3, mas por que ele não tem mais que o 3,5 do esotérico? Por quê? Porque não tem a profissão exata de pregador religioso nas outras profissões anteriores aqui. Então acaba ficando com peso 3,3. Embora tenha um peso bom, não é o máximo dos pesos dele que a gente acaba vendo na profissão de escritor metafísico, conforme vai se explicar até o final, tá? Aí temos aqui a profissão de pesquisador, que é 1,7, tá certo? Por quê? Porque em somatório de outras características relacionadas aqui acabaram impactando de modo que tivesse o peso de 1,7 na profissão de pesquisador, e a profissão de explorador também, em conformidade com o que se viu nas anteriores aqui, acaba somando a 1 do peso de explorador com mais um 0,9, dando a 1,9, tá certo? E aí historiador, tá? A profissão de historiador, tá? Também os pesos anteriores aqui, tá? Olha só, que é o peso 1 aqui da expressão, certo? Acaba se somando ao peso 1 que já tinha na missão aqui e acaba dando o 2 na profissão de historiador. E, por fim, todos os somatórios aqui das profissões anteriores, tá? Como esotérico, religioso, né? Físico quântico, né? Pastor ou padre, né? Que também é uma espécie de esotérico, né? Esotérico também aqui tem peso 2, né? Escritor, tá, ó, escritor aqui também impactando, já teria peso 2 aqui, porque só mais um é 2, né, mas daí tem mais as outras questões relacionadas que eu já falei, que acaba dando 3,9, né. Que mais aqui, ó, esotérico de novo aqui, que acaba impactando na profissão de escritor metafísico, aumentando a sua média, né. Aí psicólogo, professor, diretor, pregador religioso, pesquisador, outras profissões interrelacionadas aqui, que acabam dando aí como principal a profissão de escritor metafísico, que inclusive eu vou aumentar o tamanhinho aqui, né, para ficar bem claro que essa é a principal profissão dele, levando-se em consideração aí, né, todas as características e potencialidades que se observam. Tem uma linha, vamos aumentar essa linha aqui, ela está com altura de 0,50, né, vamos botar aqui, ó, 0,56. Aí a profissão de escritor metafísico. Certo? Então, agora que eu concluí isso aqui, né, eu vou lá para não ser modificada mais essas informações aqui. Talvez vai ser modificado lá no futuro, quando eu faço também a análise pela astrologia dele. Talvez a gente até mude alguma coisinha aqui, entendeu? Mas por enquanto, que é só a parte da análise numerológica, que já ajuda muito na vida das pessoas, está muito bem encaminhado diante do que ele se autodefiniu também, né? Porque obviamente é uma pessoa do alto, talvez eu já falei em outras situações aqui, talvez ele mesmo tenha feito um mapa numerológico cabalístico dele, né?
ele mesmo, talvez ele mesmo estudou, talvez ele mesmo fez o curso, talvez ele mesmo fez, né? Pelo que se percebe, inclusive ele utiliza aí a assinatura inclinada, Pablo Marçal, que é uma das características aí da numerologia cabalística, né? Certo? E ele tem na assinatura de Pablo Marçal, né? Um determinado peso, né? Conforme a gente já fez lá, conforme nós vamos ver lá na parte da análise preliminar aqui, ó, a gente vai ver isso, nós vamos ver numa outra etapa para o vídeo não ficar muito cansativo, tá? E a gente mostrou naquela parte mais cansativa, né, que vocês viram lá, né, no vídeo 1 que eu fiz, mas infelizmente tem que ser assim, né, porque na verdade é naquela parte que eu acabo absorvendo conhecimentos suficientes para fazer essa parte da análise vocacional, né, então aqui a gente vê que ele usa a assinatura de Pablo Marçal, ela tem características específicas que geram a expressão 11, né? Então, conformidade nós vamos ver no próximo vídeo, né? Que eu não vou apresentar junto com esse, senão vai ficar muito grande, tá? Então, na verdade, ele vai ter expressão 11 aqui com a assinatura de Pablo Marçal e vai ter certas mudanças aqui nesse quadro de profissões, mas que obviamente, pelo que se percebe, vão estar harmonizadas igual com a missão de vida dele, em conformidade com o que ele mesmo definiu, ou talvez até um numerólogo competente que tenha feito ali a análise aí do numerológico cabalístico dele tenha feito, né? Certo? E algo que realmente pesa forte em todas essas profissões aqui dele e na atuação dele hoje, que ele é do dia natalício do poder mental. Então ele tem um poder mental muito forte, né? Tanto para se automotivar como também para motivar pessoas, né? E ele tem a grande capacidade de transformar esse poder mental de motivação, né, em conexões textuais, né? De modo que ele seja também um bom escritor, ele consiga motivar pessoas não só pela palavra, pelo dom da palavra que ele tem, né, que acaba até impactando na profissão de pregador religioso aqui, com peso 3,3, também é um peso muito bom, né? Mas, obviamente, como ele não consegue, a palavra dele não consegue alcançar, né, sempre as pessoas em vários lugares, né, a profissão de escritor metafísico acaba tendo um peso maior. Por quê? Porque acaba tendo um alcance maior, porque muitas vezes ele tendo escrito um livro, ele não precisa, a pessoa para ler aquele livro, ela não precisa conexão na internet para ter acesso aí aos ensinamentos aí do Pablo Marçal, tá certo, Tatual? Tem um pequeno errinho ali no que diz respeito à altura ali, então nós vamos ter que gerar aqui o PDF de novo aqui para ficar algo bonitinho aqui para nós podermos colocar lá na questão do trabalho final, tá certo? Então é isso aí. Então na verdade, depois numa próxima etapa, no segundo vídeo nós vamos fazer uma análise focada só na assinatura do Pablo Marçal, tá certo? Então por enquanto era isso, tá certo? Gratidão aí a todos que presenciaram esse vídeo e até a próxima.